meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje vamos falar sobre a verdadeira história, o que inspirou o filme Possessão. Você, aí do outro lado da telinha, já assistiu esse filme? Você sabia que ele foi realmente baseado em fatos reais? Não? Então vem comigo conferir esse vídeo sinistro de pertinho. Bora lá! A verdadeira história da caixa de book. Em setembro de 2001, Kevin Menes foi a um leilão em Oregon e lá adquiriu não só aquela pequena adega de madeira, mas alguns outros itens que estavam à venda. Os itens haviam pertencido a uma senhora polonesa judia que havia recentemente falecido, aos seus 103 anos. O mobiliário e objetos de decoração estavam sendo vendidos pela família dessa senhora. E foi uma de suas netas que contou ao comprador que a avó costumava chamar aquela caixa de caixa de book. E que desde que lembrava por gente, ela sempre permaneceu fechada sobre um móvel bem alto que ficava na sala de costura da sua avó, longe do alcance de mãos curiosas. Segundo a falecida avó, aquela caixa jamais poderia ser aberta, porque continha um de-book e um quisele. A neta não soube explicar o que era um de-book e nem mesmo um quisele, mas contou que a avó havia pedido que aquela caixa fosse enterrada com ela, porém o rabino não havia permitido. A senhora falecida tinha sobrevivido ao Holocausto da Segunda Guerra Mundial. Tinha conseguido fugir do campo de concentração. Porém, todo o restante da sua família, incluindo filhos e marido, havia morrido lá. Ela tinha conseguido fugir para a Espanha, junto com outros prisioneiros, e lá permaneceu alguns anos, até conseguir migrar para os Estados Unidos. Com ela, havia levado aquela caixa, uma máquina de costura e um aquecedor portátil. Kevin Menes sugeriu que a neta ficasse com a caixa, fique com a caixa, falou para a neta. Mas ela ficou nervosa e falou, não, calma, essa caixa pode ter um valor sentimental. Quando ele tentou argumentar, a moça enlouqueceu e começou a gritar com ele, dizendo que a família não queria mais aquela caixa de volta. Então, ela começou a chorar, pedindo para que ele fosse embora com as suas aquisições. Então, ele levou a caixa para sua pequena loja de restauração de móveis e colocou ali a caixa no porão, onde ficava sua oficina, com a intenção de restaurar e dar de presente para sua mãe, porque logo ela faria aniversário. Logo após ele ter deixado a caixa no porão de sua loja, ele precisou se ausentar e deixou uma vendedora cuidando da loja, enquanto estava resolvendo ali alguns negócios. Meia hora após a sua saída, Kevin recebeu uma ligação. E adivinha quem era? Era a sua vendedora, que estava completamente histérica, dizendo que alguém havia invadido a loja, trancando todas as saídas e que ela podia ouvir barulho de vidro sendo quebrado. Ele pediu para que ela chamasse a polícia e dirigiu imediatamente de volta para a loja. Quando lá chegou, encontrou a vendedora soluçando histericamente, sentada em um canto do seu escritório. Ao descer para o porão, sentiu um cheiro forte de urina de gato, apesar dele nunca ter tido um animal ali em sua loja. E percebeu que as luzes não acendiam. Também quem dera, né? Todas as 9 lâmpadas incandescentes haviam estourado e todos os 10 tubos de luz fluorescente estavam estilhaçados no chão. Quando ele voltou ao seu escritório para falar com a vendedora, ele já havia ido embora.
ela nunca mais voltou ao trabalho com ele e nunca quis sobre falar o que tinha acontecido durante aquele incidente. Alguns dias depois, sequer lembrado dos avisos da falecida ex-proprietária da caixa, Kevin examinou a adega e a abriu. Para sua surpresa, ele encontrou 2 mechas de cabelo, uma loira e a outra escura, presas cada uma em um barbante, algumas moedas americanas antigas, uma pequena estátua de granito com a letra do alfabeto hebraico gravadas nela, letras que posteriormente ele descobriu formar a palavra Shalom, que quer dizer paz, alguns botões de rosa seco e um cálice dourado em um estranho castiçal preto de ferro fundido com pernas de polvo. O comprador tentou devolver esse item para a família que havia vendido a casa para ele, mas eles se recusaram a aceitá-los. No dia 28 de outubro daquele ano, a mãe de Kevin fez aniversário, porém estava viajando com a sua irmã. Quando ela voltou, 31 de outubro, foi encontrá-lo na loja para irem almoçar juntos. Lá chegando, Kevin apresentou com a adega e por um momento ela parecia ter adorado o presente. Enquanto ela examinava a caixa, Kevin foi fazer um telefonema em seu escritório e mal tinha pegado no telefone quando alguns funcionários entraram correndo, dizendo que havia algo de errado com sua mãe. Resumidamente, ela havia tido um derrame que paralisou todo o seu lado da face e a deixou impossibilitada de falar e escrever. Mesmo assim, Kevin não relacionou um evento com o outro. Ele era bastante cético. Sendo assim, ele deu a caixa para sua irmã. Ela ficou com a adega por uma semana e então a devolveu dizendo que não conseguia manter as portas dela fechadas. Não importava quantas vezes a fechasse, as portas se abriam. Ele achou bastante estranho, porque nunca entendeu como as portas poderiam se abrir sozinha, se não havia molas em seu mecanismo. Então ele passou a caixa de book para a família do seu irmão, que também a devolveu apenas 3 dias depois. Seu irmão dizia que ela cheirava a jasmim, mas a sua esposa dizia que o cheiro era de uma urina de gato. Mais uma vez, ele tentou passar a peça para frente e dando de presente para sua namorada, que também devolveu 2 dias depois, pedindo que ele vendesse para ela. No mesmo dia, ele conseguiu vender a caixa para um casal de meia idade. 3 dias depois, quando ele chegou para abrir a loja, ele encontrou a caixa em frente à porta com um recado onde se lia: "Isso tem uma escuridão terrível." E ele, cético como era, não entendeu nada e resolveu levar a caixa de book para sua própria casa. A partir do momento em que levou a caixa de book para sua casa, Kevin começou a ter pesadelos recorrentes, nos quais ele está caminhando com um amigo, normalmente alguém que ele conhece, em que ele confia, e em determinado ponto do sonho ele olha nos olhos dessa pessoa. E então que ele percebe que há algo diferente, algo maligno, olhando de volta para ele. Neste momento, a pessoa que está com Kevin se transforma no que ele diz ser a mais horrível bruxa com aparência demoníaca que ele já viu. E então ela o acerta com um pinte diversas vezes até ele acordar e perceber que havia estranhas marcas, hematomas e arranhões em seu corpo, exatamente nos lugares onde havia sido acertado por aquela criatura em seus sonhos. Mesmo assim, Kevin ainda não relacionava os pesadelos à presença da caixa em sua casa. Por que deveria? Não? Um mês depois, sua irmã, seu irmão
e sua cunhada foram visitá-lo em sua casa e passaram a noite lá. Na manhã seguinte, durante o café da manhã, a irmã de Kevin reclamou que havia tido um pesadelo terrível naquela noite. E quando lembrou-se que havia tido aquele pesadelo algumas vezes antes, e então descreveu exatamente o mesmo pesadelo que Kevin estava tendo. Seu irmão e sua cunhada ficaram petrificados enquanto ouvia, e então contaram que havia tido o mesmo pesadelo durante a noite, exatamente iguais. Enquanto conversam sobre o pesadelo, foram percebendo que o único denominador comum era que todos ali presentes haviam começado a ter aqueles pesadelos quando a caixa de book esteve em suas casas. Kevin então ligou para sua namorada e perguntou se ela havia tido pesadelos recentemente, e ela respondeu que sim, e então contou como era, e para a surpresa dele era exatamente igual. Então ele questionou se ela se lembrava de quando havia tido o pesadelo, e ela disse não se lembrar. Mas quando questionou se que tinha sido antes dela dar a caixa para ele vender para ela, ela ficou surpresa e lembrou-se que sim, tinha sido exatamente na noite em que ela ficara com a caixa em sua casa. Então, desde o dia da discussão com sua família, a vida de Kevin virou um Deus nos acuda. Ele alegava ver vultos através de sua visão periférica. E alguns visitantes também tinham essa estranha sensação de ter visto uma sombra passando pelo corredor. Ele colocou a caixa de book em uma unidade de armazenamento externa da sua casa. Numa noite acordou com um alarme de incêndio da unidade disparado. Quando abriu a unidade, não havia nenhuma fumaça, só o maldito cheiro de urina de gato. E ele não tinha nenhum gato e nem nunca teve. Ele levou a caixa de volta para sua casa e ficou pesquisando sobre ela na internet. Acabou dormindo e quando acordou por volta das 4:30 da manhã com a sensação de alguém estava respirando em seu pescoço, teve tempo de ver uma sombra enorme desaparecer pelo corredor atrás dele. Agora a casa não girava mais urina de gato, mas sim flores de jasmim. Em seu anúncio no eBay, Kevin colocou todas essas informações e dizia que só não destruía aquela caixa porque não sabia quais seriam as consequências e muito menos com o que estava lidando, e tinha ficado sabendo que havia pessoas que buscavam aquele tipo de artefato no eBay. Se você é uma dessas pessoas, por favor, compre essa caixa e faça o que quiser com ela. Me ajude. Você pode ver que eu não estipulei um lance mínimo. Se eu puder facilitar ainda mais as coisas, me conte como eu farei o possível. Todos os itens que encontrei dentro da caixa vão junto com ela, dizia Kevin em seu anúncio desesperador. Em fevereiro de 2004, ele conseguiu vender a caixa de book para um estudante universitário que, após começar a ter problemas como infestações por insetos e queda acentuada de cabelo, acabou vendendo a caixa para Jason Ashton, diretor de um museu e colecionador de artefatos místicos, que posteriormente escreveu o livro em que foi baseado o filme Possessão. Jason também teve problemas de saúde após adquirir essa maldita caixa de book. Porém, consultando alguns rabinos, parece que conseguiu acelar novamente e aguardar em um lugar. Agora vamos ao significado de Dibuk. O que significa Dibuk? No folclore judeu, um Dibuk é um espírito humano que, devido aos seus pecados pregressos, vagueia
incansavelmente até que encontre refúgio no corpo de uma pessoa viva, que somente ele tem a localização, somente ele sabe aonde é a localização. E dentro de uma arca feita de madeira de acácia e ouro. Sinistro, hein? Então, meus amores, e aí? Ele se apodera de corpos de pessoas. Por trás desse filme Possessão, se você ainda não assistiu o filme, volta lá e assista pra vocês verem. É bem sinistro. E essa verdadeira história aí que tinha por trás, vocês sabiam passo a passo dela, o que realmente tinha acontecido para eles poderem se inspirar nesse filme? Não? Gostaram? Se gostou, não se esqueça de clicar bastante gostei. Aciona lá o sininho de notificações para vocês ficarem por dentro de todos os vídeos que eu enviar aí pro canal, tá bom? E se você ainda não é inscrito no canal, corra, se inscreva, porque tem várias novidades por aí, vários vídeos sinistros por aí, tá bom? Então é isso, meus amores. Um grande beijo a todos. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo, se assim Deus nos permitir.